Sejam todos bem-vindos a este canal, tá bom? Se inscreve, ativa as notificações, deixe o seu like, que é muito importante. E também comentário com temas para os próximos vídeos, certo? Nesse vídeo aqui, vou falar um pouco sobre a minha vida quando eu era diácono, né? Fui diácono ali em uma igreja Assembleia de Deus, tá? Pentecostal, né? Pentecostal. E vou trazer aqui a minha experiência para vocês, como foi e o porquê de eu não frequentar mais a igreja atualmente, certo? Então, primeiramente, eu nasci e fui criado num lar evangélico, tá? Pela minha avó, que era muito, né, fervorosa ali na questão da igreja, participava do círculo de oração, era muito ativa na questão do dízimo, né, na questão de ir para os cultos todos os dias. Ela só não ia quando realmente não dava para ir, tá? Domingo tinha escola dominical, todo mundo ia, ela me levava, né, todo mundo da família ia, ela me levava. Quando criança ela me levava no colo, que eu me lembro dela me levar no colo para escola dominical. E assim a minha infância, minha adolescência e juventude foi na igreja. Cresci dentro da igreja praticamente, tá? Então, tudo que acontecia eu ficava observando, certo? E fui crescendo e veio a vida adulta, né? Depois da juventude veio a vida adulta. Casei, né? Meu casamento foi um casamento no civil e também no religioso, né? Nessa igreja Assembleia de Deus, tá? E nesse casamento casei, né? Ali com uma moça mais nova, tinha já 17 para 18 anos, eu tinha 19 para 20 anos, tá? Então casamos. Inexperientes, e isso é um ponto muito importante citar, né? Que às vezes a igreja vai meio que obrigar, né? Obrigar entre aspas, né? Vai incitar os jovens que estão namorando a se casar. Por quê? Por conta do não pecar, né? Por conta de não pecar na situação de relações, né? Ter relações sexuais, certo? Então, para que não haja escândalo dentro da igreja, que não haja falação dentro da igreja e fora também, porque o povo de fora também observa, tanto o povo da igreja quanto o povo que não é crente observa, é necessário, né, que haja aí a questão da união, né, dos jovens que estão namorando há bastante tempo, que estão com proposta ou que estão namorando há pouco tempo. No meu caso foi seis meses de namoro, né? E ali recebi a bênção do pastor, o pastor que estava lá no momento, e casei, né? Casei ali e participei. Depois, a partir do momento que eu casei, eu era do grupo dos jovens. Depois que eu casei, eu fui para o grupo dos senhores, certo? O grupo dos senhores, participar, para quem não sabe, no grupo de senhores você canta, né? Tem a questão de cantar, tem a questão de se reunir, né, na casa do irmão e tudo mais, né? Tem a questão dos cultos, né? Culto de senhor, culto de senhora, culto dos adolescentes, culto das crianças, né? Voltado mais para esse, vamos dizer, público, né? Então casei. Depois de muito tempo não deu certo, tá? Vamos avançar mais a história. Depois de muito tempo não deu certo o casamento, tá? Incompatibilidade de personalidade, certo? E também problemas financeiros, né? Isso é uma coisa. Essas duas coisas são as que mais separam casais hoje em dia. Então, se um casal hoje está junto e não está bem financeiramente, é porque eles se dão bem ali na questão da personalidade, né? Eles se entendem, tudo mais. Geralmente é um casal que é mais experiente, né? Ali para os seus 30 anos para cima, né? Pessoas que têm 30 anos para cima já é indicado, já tá na fase de casar, né? Para algumas pessoas não, para outras sim, tá? Não é regra. Então, separei. Depois de um tempo separei. Mas antes de separar, eu fui nomeado diácono. E antes de ser nomeado diácono, eu fui nomeado auxiliar, né, da igreja.
Assembleia de Deus, certo? Nessa igreja, o pastor o pastor tinha que trabalhar e tudo mais, né? Tem também essa questão aí, tá? Que alguns pastores eles vão receber ajuda da igreja, outros pastores não vão receber. Então esse pastor aqui, o que acontecia com ele? O pastor presidente prometia ajuda e não ajudava. Então nessa parte aí eu ficava muito chateado. Eu trabalhava na época, né? Eu era muito na questão de estudar a questão da Bíblia e passar, né, cantar e passar ali a questão da palavra do Senhor, né, pregava já, dirigia culto, né, dirigia culto, cantava, pregava, abria o culto, finalizava o culto e dava aula na escola dominical, era professor da escola dominical, tá? Então, o pastor presidente não ajudava o pastor que estava no campo onde eu estava, né? Que era em outra cidade, certo? E aí ele tinha que trabalhar. No que ele tinha que trabalhar, às vezes ele não podia vir para o culto. Então ele deixava na minha responsabilidade e acabei me tornando dirigente e auxiliar, né? Depois de muito tempo assim, fui nomeado diácono, né? Diácono, ele... Dizem que tem a questão de cargos, né? Dizem que tem a questão de hierarquia, né? Que é auxiliar, diácono, presbítero, pastor, né? Mas eu acredito que não exista isso, tá? Então, auxiliar vai ter a sua função, o porteiro vai ter a sua função, diácono vai ter a sua função, pastor a sua função, tá? Então, continuei cantando, dirigindo, sendo professor da escola dominical, só que estava ficando muito pesado, né? E eu vinha avisando já o pastor sobre a situação, certo? E tinha muito a questão de eu morava atrás da igreja, pra vocês terem uma ideia. Eu morava atrás da igreja, né? Pagava-se o aluguel do salão e atrás tinha uma casa, né, que era a casa pastoral. O pastor tinha uma casa, morava numa casa que era cedida, e eu morava atrás da igreja, na casa pastoral, que chamam assim, né? Então, eu cuidava ali da igreja na questão da limpeza. Quem é envolvido na obra sabe como é. Então, questão de limpeza, questão de ornamentação, questão de preparação dos cultos, questão de estudo e dedicação para a palavra, jejum, oração. Eu sempre estava muito afiado e eu também trabalhava, tá? Então, começou a ficar muito pesado, porque praticamente eu fazia praticamente tudo, né? E também cuidava da questão de jovens, existia muitos jovens nesse campo. Então eu era líder de jovens também, né, para completar aí a cereja do bolo, tá? Eu não achava ruim, era uma coisa muito boa, né? Sempre é bom a gente fazer algo de bom para as pessoas, né? E ajudar as outras pessoas e tudo mais. Nós fazíamos vários eventos, né? Nós visitávamos muito, era bastante ativo. Então a minha vida era trabalhar para o meu sustento e trabalhar também na obra do Senhor. Só que aí eu descobri que o meu pastor era um ex-pastor, né? Agora era um cara que já tinha vindo de outro campo, só que existia uma situação delicada por trás, porque nesse outro campo que ele estava pastoreando, que ele era pastor, melhor, um campo grande, né, várias ovelhas. Porém, aconteceu uma situação, né, com várias mulheres, né, que acredito que você tenha entendido, né, aconteceu uma situação do pastor com algumas mulheres e o pastor teve que ser afastado, tá? Então, eu soube dessa história muito tempo depois, infelizmente. Depois que essa história ela se repetiu, né? O pastor passando a mão nas meninas da igreja que eu tava. Depois que essa história se repetiu, aí, felizmente, eu tive que me retirar, porque eu não concordo com essa prática, né? Nós sabemos que há pessoas que cada um vai ter sua fraqueza, tá?
Eu não acredito em pastor que vai no púlpito ficar julgando as pessoas, dizendo que vão para o inferno, ou que se acham muito santos, né? Santos ao ponto de não irem atrás realmente das ovelhas perdidas, né? De não visitarem, né? Pastores orgulhosos, né? E muita coisa aconteceu depois disso. Depois disso eu me separei, que aí vem a história que eu me separei, né? A minha ex-esposa, a esposa na época, ela também cantava e tudo mais, era da igreja, só que aí ela também vacilou, né? Ela também deu uma vacilada, né? Até o momento eu não vacilei em nenhum momento em relação ao relacionamento amoroso, né? Não vacilei nessa questão, tá? Mas como toda pessoa tinha a questão das minhas falhas, né? Então, por falta de experiência e por falta de diálogo, né, aconteceu o que aconteceu, que foi a questão da separação. Até aí tudo bem, tá? Então, ela também já não estava bem, ela também parece que não queria mais, né? Já estava meio que experimentando as coisas do mundo. Ela estava na igreja, mas ela bebia, ia para a escola beber, né? Para vocês terem uma ideia, tá? Então, eu também tinha meus erros, eu não estou julgando ela não está aqui para se defender. Porém, eu quero deixar claro, todos nós temos erros, temos falhas, temos pontos fracos, tá? Então, o pastor que é muito nariz empinado tem que descer do pedestal. Eu que tenho meus erros, tenho que ver aí essa questão dos meus erros, tá? Então, cada um tem que se resolver primeiramente, tá? Tanto em si, internamente, quanto perante a Deus, né? Pedir perdão dos pecados, ver aí essa situação, né? De não cometer mais pecados ou diminuir, porque a gente é muito falho, né? A gente é muito errôneo, né? A gente erra demais. Então, essas coisas foram me entristecendo. Na hora me subiu uma raiva tão grande, uma revolta, né? Por estar trabalhando tanto, estar dormindo pouco, me empenhando, e a gente acaba descobrindo o outro lado, né? Das coisas, como as coisas realmente são, tá? Existem pastores, dirigentes, diáconos, que realmente procuram viver uma vida reta diante de Deus. Agora tem outros que não vigiam tanto, né? Então acabam que errando, tá? Esse vídeo aqui não é um julgamento, tá? Esse vídeo aqui é somente eu tô contando uma história do que aconteceu comigo, certo? Então, as pessoas às vezes elas erram mais de uma vez, né? Elas pisam na bola mais de uma vez. Só que existem erros que são muito sérios, que entram na questão de violação de lei, né? Então, é meio complicado de eu ficar num lugar em que isso acontece. Então, meio que eu estaria o que omitindo, né, algumas coisas. Eu seria cúmplice, praticamente, né, do que ali aconteceria. Então, eu acabei saindo. Saí, continuei o trabalho, separei, depois estava em outra cidade, né? Isso tudo aconteceu em outra cidade. Então, eu voltei para a cidade onde eu nasci e tudo mais. E tentei ainda frequentar a sede dessa igreja aqui na minha cidade, só que não tive muito sucesso, né? Também, como eu não estava mais indo para a igreja, eu tentava colocar a cabeça no lugar, né? Mas não estava mais frequentando a igreja. Então, iniciei um relacionamento com outra mulher, né? Que foi um pouco conturbado, né? Mas isso aí é problema pessoal, né? Não tem nada a ver com a igreja, certo? E aí eu tentava ainda frequentar a igreja para tentar me reerguer espiritualmente. Só que aí as pessoas, quando elas preferem acreditar na primeira coisa que elas ouvem sobre você ou sobre alguma coisa, né? Então, uma coisa que era uma situação, uma pessoa fala para outra, que fala para outra, que fala para outra, e aí essa situação ela vai mudando, né? Vai tomando forma, se tornando um problema que era pequeno, se torna extremamente grande, né? Então, eu sentia, né, que eu não tinha lugar mais nessa igreja que eu frequentava, né, até então. E sentia muitos olhares, muita questão de julgamentos. Eu sei que muita gente vai achar que isso é besteira, bobagem, né? Ah, porque a gente vai aonde a gente
aonde a gente quer, a gente pode ir, a gente é livre e tudo mais, tá? Porém, não era só questão dos olhares, né? Também muita questão de rejeição. É assim, quando uma pessoa erra dentro da igreja, né? No meu caso foi ter se separado, né? Quando uma pessoa erra dentro da igreja, ela é muito mal vista, né? Às vezes ela é colocada em disciplina e a igreja, em vez de abraçar, ela quer matar essa pessoa, né? Por isso que às vezes tem pessoas que estão em disciplina e saem da igreja, se desviam, né? É muito difícil voltar, tá? Então na igreja acontecem várias situações. Então, situações que acontecem recorrentemente, panelinhas dentro da igreja, né? Não era para acontecer, mas acontece. Panelinhas, irmão que não gosta do outro irmão, né? Se junta com o outro e aí começa ali a questão de comentários, maledicências, isso dentro da igreja, tá? Os pregadores, os obreiros, os pastores podem cantar e a presença de Deus se manifestar, podem pregar e Deus operar, tá? Mas existe um versículo que fala em Apocalipse: Senhor, em teu nome expulsei demônios, em teu nome curei pessoas. E Jesus vai falar: afastem-se de mim porque eu não vos conheço. Ou seja, as pessoas são usadas por Deus, mas elas recorrentemente não andavam em santificação, né? Então, para você andar hoje em santificação, você tem que sofrer muito, né? Questão de santificação é sofrimento, né? Não é possível, né? É difícil, mas não é impossível. Então, não encontrei mais lugar nessa igreja e acabei não indo mais. Depois eu frequentei a igreja católica, né? Gostei bastante da questão ali da palavra, né? Mas como eu nasci num berço evangélico, eu não me acostumei com a questão gestual da igreja católica, né? Que é, no caso, fazer o sinal da cruz, né? Toda questão toda a questão de todos os sinais que eles fazem, né? A questão de gestos que eles fazem, eu não faço, né? A questão de adoração de santo também, não tenho santo, não adoro santo, eu vou lá para ouvir o que o padre tem a dizer, né? Então, muitos evangélicos vocês têm pavor da igreja católica, né? Diz que não pode entrar e tudo mais, né? Acho que não, acho que todas as religiões elas são irmãs, né? Então, como uma família normal, sempre vai haver ali a questão de atritos. Obviamente que cada religião vai defender um ponto específico da Bíblia, uma passagem vai ser diferente uma da outra. Enfim, isso aí é de praxe, né? Isso aí é normal. Aí depois de muito tempo, depois de mais de 4 anos sem frequentar a igreja, minha vida, assim, eu posso dizer que ela melhorou muito, né? Minha vida melhorou muito ali na questão do trabalho, na questão... Comecei uma faculdade, estou terminando, né? E na questão amorosa também, como conheci a minha esposa, que é católica, né? Mas não é uma católica fervorosa, tá? Mas acredita em Deus e tudo mais, tá? Então conheci ela, ainda não casamos, mas temos um ótimo relacionamento, né? Então a gente se entende e nosso relacionamento tem mais de 5 anos, né? E não pretendemos casar e seja o que Deus quiser, tá? Então eu tenho um certificado ali de diácono, tá? Porém eu não frequento mais, tá? Não frequento mais aí a questão da igreja. Fui chamado muitas vezes aí, convidado para outras igrejas, mas eu não vejo sentido, né, ir para a igreja, né? Muitos pastores pregam que para você ser salvo, você precisa congregar, né? Você precisa estar em harmonia, né? Ali com a igreja, né? Mas eu não consegui, eu não me encaixei, né? E acredito que não seja por isso que eu vou ser condenado, certo? Todos têm seus pecados, né? Existe muita também a questão de alguns pastores que se aproveitam de pessoas, líderes, obreiros, para fazer a parte mais difícil, questão de
limpeza da igreja, entenda uma coisa: a igreja ela não anda se tiver somente o pastor lá no púlpito, né? O pastor ele não vai conseguir fazer tudo, né? Porém, existem pastores que abusam disso daí, tá? Existem pastores presidentes que abusam de algumas coisas, né? Questão do autoritarismo, questão de posições, né? Infelizmente isso existe, né? Infelizmente temos aí muitas situações, muitas congregações, muitas denominações, né? E acredito que eu não me encaixei, não consegui mais me encaixar e acredito que esteja tudo bem, né? Então não venho aqui falar mal não vim aqui falar mal dos evangélicos, até porque existem evangélicos de verdade, né? Evangélico remanescente são a minoria, tá? E minha avó era uma evangélica remanescente, então é por isso que eu acredito ainda, tá? Deve-se sim desconfiar e fazer prova de tudo que o seu líder ou pastor fala e entender que não existe a questão de você não é empregado, né, do pastor, da igreja, né? Porque tem vezes que não dá para você ir, às vezes que não dá para você ir, você é cobrada duramente, né? Então essa questão também que me fez sair, me fez desistir do diaconato da igreja, essa questão da cobrança excessiva, sendo que eu estava dando 200% de mim e queriam mais, né? Eu estava dando sangue, eu estava dando a minha alma e eles queriam mais, estava pouco. Você tem que se dedicar mais, meu irmão, você tem que ir mais além. Eu estava à beira de, sei lá, um colapso, né? E aí, muito cansado, então aí acabei desistindo, tá? Muita gente vai falar, essa é uma geração fraca, homens fracos que não aguentam muita coisa, certo? Mas entenda uma coisa, a igreja de 50 anos, 100 anos atrás é uma coisa, era uma coisa, a igreja de hoje é outra coisa. Então muita coisa mudou, ainda tem muita questão de tabus, né? Muitas coisas que se acreditam, muitas coisas que eu vejo que é desnecessário, né, em muitas igrejas, tá? Muita gente com o nariz empinado, que não deveria, muitos cantores gospel que estão ali só o corpo, né? Não são salvos, né? Existe também a questão das músicas gospel, né? Que você tem que ouvir somente músicas gospel. Não concordo com isso, porque você vai pegar ali uma depressão. Desculpa, tá? Mas eu quase entrei nisso aí, tá? Você vai entrando ali na questão do fanatismo, isso não é bom. Da religiosidade, isso não é bom. Então, existem músicas que não são gospel, não são evangélicas, mas que tem uma letra que dá para você ouvir. Já existem músicas que não são boas, né? Que não trazem coisas boas para você, mas dependendo da letra da música, você pode. Eu acredito nisso, né? Você pode ouvir sim, tá? Então, esse vídeo já ficou bastante longo aí, tá? Mas é isso, sigo sem frequentar a igreja, tá? Minha vida está muito melhor hoje, né? Acredito, do que quando eu estava dentro, tá? Então, menos problemas, menos perseguições, tá? Então, você que está nessa vida aí de obreiro, tem que ter muito sangue frio. Desejo sorte, tá? E esse vídeo não foi para atacar ninguém, tá? Só apenas para contar ali a questão de uma história e talvez alguém se identifique, né? E talvez abra o olho de alguém, né? Para ficar mais ciente aí da situação, da realidade, né? Que às vezes não é o que pensamos, né? Às vezes as coisas não são o que pensamos, às vezes as pessoas elas não são o que nós achamos, tá bom? Então, se inscreva, ative as notificações, deixe seu like, até a próxima.